Helena vai contribuir um pouco. Quando eu convidei, eu fiz a divulgação do evento, foi uma das primeiras que eu fiz, porque a Helena adora jogos eletrônicos. Desde que a gente estudou junto, nós nos formamos juntos e ela sempre adorou jogos. E eu passei para ela e disse, que legal, e a gente começou a conversar. E ela disse, eu não sabia que tinha feito o TCC sobre jogos violentos. Né? E eu, beleza, não quer lá contribuir um pouco, falar, e aí ela aceitou. Né? Fiz o convite do convite, falei com o Sedaior e disse, beleza, tranquilo. Né? Ela vai falar um pouquinho sobre a parte, então, eu falei um pouco da parte fofa dos jogos, ela vai falar sobre a parte violenta dos jogos, e que tenha um pouco a ver com a atualidade do que aconteceu. E acho que a Helena pode falar melhor. Fique à vontade. Obrigada. Por enquanto, obrigado. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Helena, psicóloga também. Eu vou falar um pouquinho sobre então os jogos virtuais violentos. Mostrar ali no slide, eu até coloquei uma imagem de um controle, uma arminha e um troféuzinho. Muitos dos jogos, eles te dão esse estímulo visual. Quando tu alcança um objetivo, tu ganha um troféu, tu ganha uma conquista e ainda aparece lá na tela. Então isso fica no teu histórico de jogador na internet também. Todo mundo que vai acessar o teu perfil vai ver todos os troféus que tu tem, vai encontrar todas as conquistas que tu tem. E aí isso é um status, né, no mundo virtual. Hoje em dia tem muitos gamers, né, como a colega falou, em relação que ganham dinheiro com isso. E muitos youtubers também que ganham dinheiro com isso. Eles jogam e quanto mais pessoas assistem eles, mais eles recebem. Tem plataformas hoje na internet que fazem isso. Tem o Twitch, o Mixer, que são plataformas que tu tá jogando e tu tá transmitindo tu jogando. Tem uma câmera em ti e uma câmera no jogo. E todo mundo tá te olhando. E quanto mais views tu vê, tu tem, quanto mais pessoas estão te enxergando, mais dinheiro tu vai receber dessas plataformas. Então, tentando buscar uma perspectiva do real, desde 399 a.C., Sócrates já falava: nossos jovens têm maus modos e desprezam as autoridades, são desrespeitosos e contradizem seus pais. Então, aí as pessoas vêm e dizem, os jogos violentos mudaram os jovens. Não. Né? Já é uma coisa, já faz algum tempo. Pode passar, por favor. Então aqui, como vocês podem ver, eu trouxe uma pequena orientação do Comitê Estadual de Promoção de Vida e Prevenção de Suicídios, a Secretaria de Estado da Saúde. Eles mandaram para todo o pessoal da área da saúde essa pequena orientação referente ao caso que aconteceu em Suzano agora no início do mês. Foi há umas 2, 3 semanas que eles mandaram isso. Por quê? Porque estava sendo muito divulgado nas mídias os jogos, porque estavam vindo muitos casos até em clínica do SUS, no NASF, em relação a essa questão dos jovens que jogam muito jogo violento, que isso é horrível, e aí tem sempre aquela demanda dos pais, eu vou ter que proibir, eu não posso deixar ele jogar. Mas aí o jovem que é proibido de jogar um GTA, proibido de jogar um jogo mais violento, aí ele atravessa o beco, tem um cara com um fuzil ali. Ou então ele tá na avenida e tá os policiais militares lá com um fuzil, com arma, e pra ele aquilo não existe? Existe. Ele sabe que existe. Né? Ou então até a criança, que chega o pai assustado em casa, acabou de ser assaltado, levaram o celular, ou então até mesmo o pai não volta, ou a mãe não volta, porque aconteceu alguém atacar eles com violência. Enfim, pode passar? Aqui, focando um pouquinho mais na última parte que tem ali naquela orientação, a última coisa que eles falam ali bem fortes, de importância de observar os sinais. Participação de desafios autodestrutivos, entre os quais os referidos jogos virtuais que têm causado grande mobilização. E aí aqui eles meio que estão dizendo, né, não é pra jogar o joguinho, porque se jogar o joguinho, eles vão começar a destruir na vida real o que eles fazem no virtual. E aí, aquela última orientação, ela tá bem adequada. Considera-se importante o esforço das famílias para o estreitamento dos laços com os jovens, dando espaço para escuta e auxílio no enfrentamento dos seus problemas, sempre em busca do diálogo compreensivo e buscando atendimento, quando necessário, na rede de saúde. Legal? Mas para poder escrever esse negócio, eles usaram como orientação artigos dos Estados Unidos e do Canadá. Culturas bem diferentes da nossa.
E além de tudo, a parte de orientação para matérias jornalísticas, eles falam, não mencionem o nome do jogo, né, para não potencializar. Ou então só digam que é um jogo violento e que é ruim para jogar. Não falar não existir. Como eu disse antes, a violência ela existe, ela é forte no país. Até mais pra frente eu vou falar um pouquinho em referência a dados. 2016 teve uma pesquisa no Brasil falando a quantidade de violência que já teve aqui por uso de armas de fogo. Os jovens é o maior número de mortes por arma de fogo. Pode passar? Então, em nossa realidade, houve pesquisas feitas em uma cultura um pouquinho mais parecida com a nossa, Lisboa, Portugal. Estudantes da 7ª ao ensino médio, de 12 a 20 anos, foi encontrado nos resultados que a possibilidade de descontar a raiva, ter de aceitar regras e normas obrigatórias dos jogos, para poder vencer a história do jogo, pode vir concedendo aos jovens a aceitação de regras também em situações no social, a partir do autoconceito de participação em jogos no geral. Por quê? Tem a questão da cooperatividade, o jovem tem que, às vezes é um jogo online, ele precisa da ajuda dos companheiros para terminar o jogo. Também para poder finalizar o jogo, ganhar as conquistas que são tão importantes no meio dos jogos e os troféus, eles precisam o quê? Completar a missão. Para completar, por exemplo, uma missão no GTA, que é um dos jogos mais violentos que todo mundo diz, e que a maioria das crianças e adolescentes jogam. Se tu matar, de repente, tu tem que matar um personagem, mas se tu matar outro personagem, a tua missão tá cancelada. Tu perde a missão, porque tu matou quem tu não deveria. Ou então tu acaba saindo aleatoriamente atropelando pessoas e matando pessoas, a polícia vem atrás de ti. Então, mesmo dentro do jogo tem certo limite, tu não é tão todo poderoso, né? Tu vai ter consequências, o teu jogador vai morrer, tu vai perder algumas pontuações e também tu não vai conquistar muitos troféus. O virtual ele possibilita formas de simbolização do real, mas o tempo de jogo e as idades dos sujeitos deve ser levado em consideração, assim como o conteúdo dos jogos, e também é necessário ter um acompanhamento parental, né, para poder colocar os limites nas atividades rotineiras. Hoje em dia, todos os pais trabalham, na maioria das vezes o pai e a mãe estão trabalhando, eles não têm tempo para estar com a criança, mas também fica alguém ali com eles, né? Fica algum responsável, um avô, alguém que pode dar uma orientação e pode dar um cuidado ali para aquela pessoa. Pode passar? Nos casos de Realengo e Suzano, então, agora falando um pouquinho. Um aconteceu em 2011 e outro em 2019 agora. 13 mortes e 10 mortes o último, contando com as pessoas que praticaram o ato. Né? As mídias, elas muito frisaram que eles estavam jogando jogos violentos, que eles sempre tinham contato com esses jogos, né? Mas só que se a gente for parar para ver, quais são os fatores psicológicos que eles estavam envolvidos? Como é que era o meio dessas pessoas? Né? Eles eram pessoas abandonadas pelos pais, não tinham tanto contato, lembrando que negligência também é um tipo de violência, quando tu não dá atenção devida, é óbvio que vai vir um retorno disso. E também tinha muito a questão do bullying nas escolas onde eles estavam, né, que foi o que potencializou eles praticarem um ato na escola. Por quê? Porque eles não viam nada para eles no real. Na concepção deles, o jogo era a resposta que eles tinham. Então, eles também trouxeram essa questão do jogo. E aí, encontrei uma imagem na internet o primeiro ali é o jogador de Realengo. E o segundo aqui é o de Suzano. Imagens muito parecidas. As posições da mão é a mesma, né? A direção direto para a foto é a mesma. E aí aqui do lado daí os dois que cometeram o ato e se suicidaram também em Suzano. Né? Os três, eles tinham a mesma questão. Tinha o bullying, tinha o abandono e também, né, tinha as suas questões psicológicas. E por isso que também o excesso do jogo, sim, ele potencializou, ele deu ideias. Por quê? Porque no real eles não tinham ideia. Pode passar. Então, de acordo com a OMS, a adolescência é dos 10 aos 19. E o nosso ECA, ele diz que é dos 12 aos 18. Por que eles dividem isso? Pra gente ter maior cuidado com as pessoas dessa idade, né? Então, esses ciclos,
eles são bem caracterizados porque acredita-se que é o que melhor a gente pode adaptar a pessoa no social e também ter um cuidado maior com ela, é necessário. Mas mentalmente e psicologicamente, até hoje em dia a gente pode ver, os jovens eles estão saindo mais tarde de casa, né? Tá tendo uma diferenciação também do desenvolvimento cognitivo e da percepção do social nessas pessoas já. Então, são muitas transformações, tanto físicas quanto emocionais, que eles vão passando. E aí cada um tem o seu tempo também. E isso deve ser considerado, né, em todos os sujeitos. A adolescência em si é um momento de construir a identidade. E então, nesse momento, as pessoas vão ter essas identificações. E aí, para eles poderem embolar realmente a sua personalidade e não simplesmente replicar, por exemplo, o que vem no jogo, ou então o que vem um colega mais violento, ou então no ato violento, por exemplo, quando mora mais perto de uma favela, um lugar mais pobre, e vê quem é que tem poder lá naquele momento. É o cara que está no movimento de tráfico, é o cara que, às vezes, é o policial que ele conhece, que sabe que é corrupto, que ganha em dia do bandido e não ganha em dia do Estado, que deveria dar a segurança. Então, o que os pais podem fazer nesse momento? É estabelecer os limites adequados para que essa pessoa ela consiga se sujeitar nesse social violento, aceitar e conseguir simbolizar ele e não tomar para si como uma verdade, mas também não viver numa bolha onde não existe violência. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a violência. Num ranking de 65 países, em 2007 foi feito esse estudo, o Brasil apareceu em primeiro lugar no número de jovens de 10 a 25 anos mortos por arma de fogo. E hoje em dia o Brasil lidera o ranking de países que mais morrem pessoas por armas de fogo, com maioria de idade de 15 a 30 anos, ou seja, adolescentes e jovens adultos. E adultos, né? 25 para cima de adulto. Mas enfim, a violência é um tipo de resposta à ausência de afeto da contemporaneidade, da falta de acolhimento e à humilhação, real e simbólica, com as quais os sujeitos costumam ser tratados e tratam os outros do seu convívio. É difícil tu fazer uma coisa que tu não vê, né? As crianças, elas estão dentro do carro, o que elas veem? O pai atravessando o sinal vermelho, ou então brigando para poder ter um lugar na faixa, irritado, e elas vão replicar isso em algum momento, seja na escola, seja no joguinho ali, né, descontando a raiva, ou então quando o pai briga com eles, quando mesmo a culpa não sendo deles, mas aí desconta a raiva de estar ali no trânsito, ou então o que aconteceu no trabalho. Então fica um círculo ali de sentimentos de angústia, de ansiedade, de raiva, e ele tem que ser exposto em algum momento. Ele vai ser exposto em algum momento, seja na escola, seja no bullying entre os colegas, ou seja no jogo. Pode passar, por favor? Então, trazendo para um viés mais psicanalítico, a adolescência, na adolescência se vincula o real, o imaginário e o simbólico. Assim como as mudanças corpóreas vão acontecendo, no início da puberdade, as formas da infância e os pensamentos de criança vão dando lugar às formas de adolescente e adulto, e pensamentos diferentes surgem. Em um ambiente onde o que é explicitado a esses sujeitos como norte para uma base do que deve ser feito ou não é a violência em suas diversas formas, a quem a gente pode culpar como influenciador dos atos vis, os jogos eletrônicos que mostram que são os culpados, o filme violento é o culpado, a novela violenta é culpada. E aqui tem um gráfico pequeno sobre em relação aos dados, né? 43.200 pessoas mortas por arma de fogo até o mês de agosto de 2018. Desses, 94% foram homicídio, 4% suicídio, 2% acidente com arma de fogo. Então, os jogos são totalmente culpados disso, ou realmente a violência no geral, que a gente enxerga bastante, ela tem essa influência também. Helena, vamos aproveitar agora e vamos debater um pouco, claro, né,